Boa noite para os que estão aqui, os poucos que estão aqui, né? Valentes do Senhor. E para você que está em casa, também boa noite, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Para você que está assistindo esta mensagem posteriormente também, que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, amém? Abençoando a tua casa, a tua família, os teus planos, os teus projetos para o ano de 2020, que já está chegando ao final, né? Já estamos aí, hoje é dia 19, é isso? Dia 19? 19 de novembro, né? Então já estamos chegando ao finalzinho de novembro, nós temos aí mais 40 dias praticamente para terminarmos o ano. Mas isso não significa que você não possa viver e experimentar o melhor de Deus. Amém? Com pandemia, sem pandemia, Deus continua sendo Deus. Amém? Não há nada impossível para o nosso Deus. Isso nós acreditamos, né? E eu louvo a Deus porque Deus tem nos abençoado, tem nos sustentado. De vez em quando as pessoas me perguntam, e aí, Eduardo, como que você está? Como que está a sua casa, a sua família? E eu sempre respondo a mesma coisa. Deus tem nos sustentado. É isso, nós cremos. Não é nosso esforço, não é o nosso braço, é o Senhor que nos sustenta, amém? Eu quero hoje estudar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. É um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A semana passada, o sofrimento, né, de homens de Deus que passaram situações porque amavam a Deus e dedicaram suas vidas para a obra de Deus. E quando você sofre porque você está fazendo o que é certo, você está fazendo o melhor de Deus. O melhor é o que Deus espera de nós. Mesmo que com isso nós venhamos ter prejuízo. Eu falei isso também, né? Que às vezes a gente, por ter... a palavra do cristão tem que ser uma só, né? A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Né? Então nós temos que ter a nossa palavra e honrar a nossa palavra. E eu quero falar com vocês hoje a respeito de João, apóstolo João. Para isso nós vamos ler Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 19, tá ok? Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de que tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, e o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como uma trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas:
Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver com quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho de Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos pedir para que o Espírito Santo nos revele, nos ensine toda a sua palavra. Amém? Nós precisamos disso, e eu creio que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra que nós acabamos de ler. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa. Senhor, obrigado porque ela nos instrui e nos capacita. Eu quero ver, Pai, a manifestação do Teu poder, Senhor, através da minha vida, Senhor. Que o Senhor possa me usar hoje para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor preparou este momento e este ambiente para estarmos aqui juntos. E que o Senhor possa nos mostrar, Pai, aquilo que nós precisamos aprender nesta noite. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só um minutinho aqui que... Aí. Bom, nós vamos conhecer hoje um pouco mais da palavra de Deus, estudando um pouquinho sobre esse texto que nós lemos de Apocalipse. O apóstolo João, ele escreveu este livro por revelação e ordem do Senhor. Porque o Senhor disse que ele não só escrevesse, mas que ele enviasse aquele livro às igrejas, que eram as igrejas da Ásia Menor. E hoje, todas essas antigas cidades que eram igrejas da época, são ruínas, né? Algumas cidades evoluíram, outras não. Mas todas estas antigas cidades, elas se encontram ali na Turquia. E eu até falei para minha esposa que é um sonho meu, um desejo meu, um dia poder conhecer, né, esse lugar. Poder visitar, conhecer e saber de toda aquela história, né, de tudo que aconteceu ali. Sabemos que pode ser uma visita turística, mas nós sabemos que vidas ali creram no Senhor Jesus, deram suas vidas por aquilo que acreditavam, não abriram mão da sua fé, e nós precisamos valorizar isso. Amém? E João, ele estava exilado na ilha de Patmos, ele estava preso. Por que ele estava preso? Ele estava preso por pregar e ensinar a palavra de Deus. Ele estava preso não porque ele tinha feito algo de errado na sua sociedade, mas porque uma perseguição religiosa se levantou contra os cristãos daquela época, e eles estavam passando dias difíceis. E João, ele foi exilado, ele foi levado para essa ilha, a ilha de Patmos,
E lá ele ficou um bom tempo, né? Dizem que quando isso aconteceu foi por volta ali de 90 depois de Cristo, né? A igreja estava passando por perseguição, alguns cristãos morreram, outros foram presos, e no caso de João ele foi exilado, ele foi levado para essa ilha. Provavelmente a ilha de Patmos era considerada como uma prisão, né? E ali João, ele ficou preso um tempo da sua vida, né? Talvez ele não imaginasse que um dia iria passar por isso, mas ele estava preso. E ali Deus resolveu fazer algo extraordinário na vida de João, que foi dar a ele a visão e a revelação dos últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra. E nós temos a oportunidade de ler este livro. Tanto que nós lemos aqui, quero voltar no Evangelho de João, nós lemos aqui o versículo que diz o seguinte, olha só, bem-aventurado, nós lemos aqui, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, aqui no versículo 3, feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Quando diz bem-aventurado, está dizendo exatamente isso, felizes são aqueles que ouvem, felizes também são aqueles que guardam as palavras desta profecia. Então não é só ouvir, mas é guardar. Nós temos que guardar a palavra de Deus em nosso coração, como o salmista Davi diz, Senhor, a tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, isso nos impede de cometer muitos erros e de nos afastarmos de Deus. E por isso que João, ele escreveu o quê? Felizes aqueles que lê. Bom, olha só, lê, então você precisa ler as palavras desta profecia. E depois ele diz, felizes são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? João, ele fala aqui também sobre a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Quando ele diz aqui no versículo 5, aliás, vamos ver o versículo 4 em diante. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Aí olha o que ele diz. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Então ele está dizendo que da obra de Jesus Cristo na cruz, quando ele diz, ele nos ama. Esse Jesus que eu sirvo, esse Jesus que eu prego, ele me ama antes de eu amá-lo. Então, João, ele está mostrando aquilo que é a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, que é de perdoar os nossos pecados, de sermos lavados no sangue do Cordeiro, de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Isso é importante, porque às vezes a luta ela pode se intensificar de uma forma que você começa a querer desanimar. E você precisa se lembrar do que Jesus fez por você. O que estava acontecendo com João é que Jesus estava trazendo para ele um direcionamento para as igrejas daquela época. Eram 7 igrejas. E essas igrejas, cada uma estava vivendo uma fase diferente da outra. Elas não estavam vivendo as mesmas experiências. Cada uma estava vivendo uma situação. E para cada uma delas, Deus tinha uma palavra. Eu me lembro que no domingo eu falei aqui que Deus, ele trata conosco especificamente. A palavra que é para todos. Mas tem momentos que Deus vem e quer trazer uma palavra para você. Deus quer trazer uma palavra para você porque ele quer falar diretamente com você. E aqui, Jesus, ele estava próximo do lado de João
E aí João, ele relata aqui, ó. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, no versículo 9. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. É que nem eu falei, ele estava preso por causa da palavra de Deus. Amém? No dia do Senhor achei-me no Espírito. Então, ele teve uma experiência sobrenatural ali com Jesus. Ele está dizendo que no Espírito ele se achou e ele ouviu por trás dele uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. E aí o Senhor falou para ele quais eram essas igrejas. A igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Esmina, a igreja que estava em Pérgamo, a igreja que estava em Tiatira, em Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí João diz no versículo 12, olha só: voltei-me para ver com quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como de bronze, numa fornalha ardente, muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, que quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés. Caí aos seus pés como morto. Quer dizer, quando ele teve aquela visão de quem ele estava vendo e de tudo que estava acontecendo, ele não suportou a presença de Deus. Ele não suportou o físico dele, o corpo dele. Não suportou, e aqui diz que ele caiu como morto. Ele não caiu morto. Ele caiu como morto. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não consegui ficar de pé. Tamanha era a presença de Deus, tamanha era a presença de Jesus naquele lugar, naquela prisão, naquela ilha, isolado, talvez com outros presos, mas isolado da igreja, isolado dos irmãos. E quantas vezes, quando nós estamos isolados da igreja, isolados dos irmãos, nós ficamos ao contrário de João, ficamos desanimados, ficamos já tendenciosos ao pecado, ficamos tendenciosos ao erro, a nos afastarmos de Deus, a tomarmos forma deste mundo, como Paulo fala: não vos amoldeis a este mundo. E nós temos que tomar o cuidado, porque quando dizem, uma vez eu ouvi essa frase e é verdade, que você descobre quem você é quando você está sozinho. Você está sozinho. Quando você está numa cidade sozinho, quando você está num outro país sozinho, quando você está na sua casa sozinho, quando você não tem ninguém ao seu lado, ali realmente é você. Ali é você. Ali vai mostrar quem você é. Qual vai ser seu comportamento? O que você vai fazer da tua vida? Eu vou pegar o meu celular, eu vou pegar o meu tablet, eu vou pegar o meu computador. O que eu vou acessar na internet? O que eu vou buscar para alimentar a minha vida? Quando nós estamos sozinhos, é o momento que realmente nós mostramos para Deus quem nós somos. E é verdade. Quando nós estamos sozinhos, e aqui João, ele era um apóstolo, um homem de Deus, estava sofrendo, mas mesmo no sofrimento, ele não deixou de buscar a Deus. Ele não deixou de fazer a obra de Deus. Porque você pode estar preso, mas mesmo preso, Deus pode te usar. Você pode estar em situações muito difíceis na tua vida. Mesmo nessas situações difíceis, Deus pode te usar. Deus. Espera aí, só um minutinho que o meu texto fugiu aqui agora. Aleluia. Quando eu mudo para a Bíblia, ele... Aí, voltou. Então, quando eu vou abrir a Bíblia, ele fecha, não era para fechar. Bom, era um momento, como eu falei, de perseguição da igreja, sobre o domínio do Império Romano. Muitos cristãos foram presos e mortos.
João foi exilado em Patmos por volta do ano 90 depois de Cristo. Prenderam o corpo de João, mas não puderam prender o espírito de João, o seu interior, para ter experiência sobrenatural com Deus. Eu sei, né? Dizem que um leito de hospital é onde são feitas as maiores orações, não é, pastora? Não é? Eu sei porque uma pessoa que esteve enferma recentemente, ele falou isso para mim, que ele fez orações lá que ele nunca fez na vida dele. Então, é nesse momento, quando você está sozinho, quando você está numa luta, quando você está enfrentando um diagnóstico médico, quando você está enfrentando uma falência, dívida, quando você está enfrentando talvez até a sua família te abandonando. É nesse momento que você tem que mostrar quem você é em Cristo, que você ama a Deus e que você vai passar por essas provas adorando e louvando a Deus, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar condições, você não vai perecer. Às vezes nós achamos que vamos perecer, que não vai dar certo. Eu já passei por isso. Quantas vezes uma situação surge na nossa vida e você fala, meu pai, e agora o que eu vou fazer? Existe uma saída. Em Jesus, sempre há uma saída para os teus problemas. Amém? Mesmo na prisão, João não deixou de trabalhar para o reino. A prisão não era um impedimento para os cristãos, porque nós estamos falando de João, mas quantos cristãos foram mortos na época de João? O Império Romano estava perseguindo a igreja. A igreja estava passando um momento difícil. Alguns foram presos, como João, mas outros foram mortos. Foram mortos por pregar a palavra de Deus, por crer na palavra de Deus. E eles pagaram com suas vidas. E hoje nós estamos aqui porque cristãos morreram, dedicaram suas vidas para que o evangelho chegasse até nós. É assim, irmãos. Nós estamos pagando hoje um preço, um outro tipo de preço, mas estamos dando as nossas vidas para que outras pessoas também recebam a palavra de Deus. Amém? Assim como eu recebi. A palavra do Senhor diz, o que de graça recebeste, de graça dai. E eu não posso colocar um preço naquilo que é a salvação, porque eu não sou o dono da salvação. Quem nos salvou foi Jesus Cristo. Então nós temos que fazer tudo para a honra e glória do nome do Senhor e temos que fazer de graça. Amém? Nós temos que fazer porque nós recebemos, nós não temos como pagar por aquilo que recebemos de Deus. Nós não temos como pagar. E todo o nosso esforço, toda a nossa vida, todo o nosso recurso, tudo que eu fizer até o dia da minha morte não é o suficiente para pagar o que Jesus pagou por mim e por vocês. Por nós. Amém? Quem mais nós conhecemos que foi preso e escreveu para as igrejas na sua época? Apóstolo Paulo. Paulo também escreveu cartas importantíssimas para a igreja dentro da prisão. Dentro de uma prisão, com algemas nas mãos, ele escreveu cartas que hoje servem como referência, como alimento, como direção, como regra de fé para as nossas vidas. Então você não pode desprezar, menosprezar a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Sabe? Eu sei que é uma questão até cultural. O brasileiro tem preguiça de ler, não é verdade? E é até um problema espiritual, porque a nossa carne, ela não quer que a gente leia a Bíblia, irmãos. Quando a gente... Já não aconteceu com vocês, pelo menos comigo, já aconteceu. Você pega a Bíblia para ler, dá sono. Você está bem, você está normal, você tem... É incrível, mas nós temos que perseverar. Não podemos, não, eu estou com sono aqui, vou dormir. Né? Eu tenho ministrações minhas que eu preparei na madrugada. E não é nenhum mérito meu. É um esforço que eu tenho que fazer. Eu tenho que dedicar um tempo da minha vida para estudar a palavra de Deus. Então nós temos que nos esforçar. Nós temos que pagar o preço. E Paulo também foi um apóstolo que pagou o preço, que escreveu cartas de dentro da prisão e fortaleceu a igreja, assim como João agora estava sendo chamado por Jesus para escrever cartas para a igreja do Senhor. Amém? O que está te prendendo hoje e o que você acha que não pode mais... Aliás, você acha que aquilo que está te prendendo hoje não pode mais permitir que você faça mais nada.
E não é verdade. Não é porque você está doente que você não pode fazer a obra de Deus, que você não possa testemunhar de Jesus. Né? Recentemente, uma das nossas pastoras aqui, a pastora Neuza, esteve hospitalizada. E mesmo no hospital, ela testemunhou de Jesus. Né? Falando com os médicos, com os enfermeiros, falando com outras pessoas internadas ali, outros pacientes, compartilhando do reino de Deus. Mas pode? Uma pessoa doente pode falar de cura dentro do hospital? Pode. Pode. E se Deus te levou lá com esse objetivo? De você passar por aquela consulta, passar por aquela internação, para que ali você pudesse falar do amor de Deus. Eu lembro que num momento muito difícil da minha vida, eu passei por 2 surtos psicóticos na minha vida. 2 surtos. É verdade, eu já tive 2 surtos. E no primeiro surto, a minha esposa me levou para uma clínica psiquiátrica para passar por uma consulta. E quando eu cheguei diante da médica lá, a médica perguntou para ela, o que você quer que eu faça com ele? Ela falou assim, olha, algum remédio, alguma coisa que o ajude. E aí a médica começou a conversar comigo. E quando ela começou a conversar comigo, falar do meu problema, eu comecei a falar de Jesus para ela. E ela virou para mim e falou assim, olha, aqui eu sou médica. E eu falei, tudo bem, eu sou paciente, mas eu quero falar de Jesus. E eu falei de Jesus para aquela médica, mesmo diante de uma crise. Eu estava complicadíssimo, minha cabeça estava a 1000 por hora. Né? Então, irmãos, não é porque você está passando um momento difícil na sua vida, é que você não vai falar de Jesus. Deus tem um plano. É loucura para o homem. É loucura para o homem. Mas é sabedoria de Deus. Então nós temos que falar de Jesus o tempo todo. Nos propusemos a iniciar este culto aqui de quinta-feira pela fé. Nós somos uma igreja pequena, um ministério que não tem muito tempo de vida. E nós não tínhamos um culto de quinta-feira. E nós estamos fazendo este culto de quinta-feira, crendo que nós estamos plantando semente em corações. Pessoas que precisam ouvir uma palavra. Talvez uma pessoa que esteja a ponto de tirar a sua vida. E de repente clica ali na internet, cai num vídeo que está assistindo, por exemplo, agora. E essa palavra entra no coração. E traz salvação, traz libertação, traz arrependimento, mudança de vida. Nós temos que crer assim, irmãos. Porque se nós não tivermos fé o suficiente para crer, porque se João, Paulo, Tiago, Pedro, os apóstolos, Judas, preguei sobre Judas domingo aqui, foi domingo? Foi domingo, né? Domingo falei sobre o livro de Judas. Homens de Deus que na sua época deram o melhor de si para pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Nós temos que fazer o nosso melhor. Amém? Eu posso estar passando um momento difícil na minha vida financeira. Posso estar desempregado. Isso não é impedimento para você viver um sobrenatural de Deus. Deus vai te honrar, Deus vai te suprir, Deus vai realizar algo maravilhoso. Se você está com problema na sua empresa, se você está com problema na sua carreira profissional, se você está com problema na sua casa, se você está com problema de relacionamento com os seus parentes, se você está com problema de saúde, se você está com um problema na justiça, não importa a causa, não importa o problema que você esteja enfrentando, siga em frente. Siga em frente, porque Deus quer te usar para fortalecer outras pessoas. Amém? Deus quer te usar. Sua história de vida vai servir para alcançar muitas pessoas para Cristo. Creia que você vai servir para abençoar muitas pessoas. O que Deus tem preparado não chegou ao nosso coração, não chegou ao nosso entendimento, o que Deus tem preparado. E se nós andarmos pela fé nós vamos viver milagres extraordinários. Amém? Milagres extraordinários. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma visita. Eu e a Fê fomos fazer uma visita. O Rafael hoje tem 15, né, filho? Às vezes eu tenho 3, eu confundo. 15 anos. Meu filho tem 15 anos hoje. Mas quando ele era bebê, eu e a minha esposa fomos fazer uma visita para uma família. Amigos, irmãos em Cristo. E fazia tempo que nós não íamos na casa deles e nós fomos fazer uma visita. E chegamos lá, conversamos, tomamos um café e tal. E antes de ir embora, nós falamos assim, vamos orar? Vamos orar? Ah, então vamos orar. E estava eu, a Fê, o Rafa e aquele casal e a filhinha deles.
E nós começamos a orar ali na sala deles. Começamos a orar, orar, orar. E no meio da oração, algo me levou a abraçar o esposo daquela irmã. No meio da oração. E eu fui lá e dei um abraço no meio da oração. E orando ali, orei com ele. E encerramos a oração e fomos embora. Depois de uns dias, ela vem e compartilha conosco que o marido dela falou para ela que no momento que ele recebeu aquele abraço que eu dei para ele recebeu uma cura. Que eu nem sabia que ele tinha um problema. Eu nem sabia, ele não tinha contado que ele estava com um problema de saúde. Mas ele disse que naquele dia, quando eu abracei ele durante a oração, ele foi curado. Ele foi curado. Então, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Assim como João foi chamado para escrever as cartas às igrejas da Ásia Menor, você também foi chamado por Deus para fazer algo para o reino de Deus. Não se acomode, não fique na sua zona de conforto, mas busque servir a Deus. Seja fiel ao Senhor, que o Senhor vai ser fiel a você, porque Ele é fiel. Não é que Ele vai ser, Ele é. Mas se você for fiel ao Senhor, Ele vai se manifestar, Ele vai se revelar a você, assim como Ele se revelou a João. Creia, Jesus pode aparecer na sua frente e falar diretamente com você, assim como falou com Paulo, assim como falou com João, assim como falou com homens de Deus que se dispuseram a servir e abraçar a causa do reino. Amém. Amém. Seja qual for a tua luta, seja qual for a tua dor, seja qual for, talvez você não esteja nem passando por luta. Você está com uma vida boa, está ganhando bem, está empregado, ou tem a sua empresa, está indo bem os negócios, a sua casa está tudo bem, a sua saúde está tudo bem, sua vida financeira está tudo bem. Então é momento de você retribuir todo esse bem que você tem recebido. Retribua. Sirva as pessoas. Amém? Ore pelas pessoas. Ore pelas pessoas. Quando eu conto alguma experiência minha, não é buscando mérito meu, eu não quero mérito nenhum, mas eu quero dar só exemplos de que nós podemos fazer algo pelas pessoas. Amém? Eu lembro de uma vez, eu estava em frente ao Hospital das Clínicas, eu estava passando, eu não fui no Hospital das Clínicas, eu estava passando ali na avenida. E eu me deparei com uma mãe com um menininho no colo, já todo carequinha, e com aquela máscara. Hoje todo mundo usa máscara, né? Mas naquela época não tinha Covid. E o garotinho com a máscara e carequinha. E eu me aproximei dela e perguntei o que ele tinha. E ela me falou, se eu não me engano, era leucemia. E eu falei para ela, eu posso? Ali no ponto de ônibus. Ela falou, pode. E ali no ponto de ônibus eu orei por eles. Eu não sei o que aconteceu, não tive mais contato. Já tem muitos anos isso, muitos anos. Mas eu orei por eles naquele momento e eu creio que o poder de Deus veio sobre aquela mãe e aquela criança. Então, onde você estiver, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Sabe, às vezes as pessoas vão rir, as pessoas vão debochar, as pessoas vão fazer piada. Pague o preço. Amém? Porque se você não negar o nome do Senhor, Ele também não te negará no dia que você se encontrar com Ele diante do trono dEle. Amém? O texto que nós lemos, eu já estou finalizando, o texto que nós lemos aqui em Apocalipse 1, diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui agora rapidinho. Aqui, ó. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui está dizendo que, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. A grande verdade é,
todos nós nos encontraremos diante de Cristo. E será o momento de você receber a sentença da escolha de vida que você escolheu aqui na terra. Se você escolheu negar a carne e buscar a santidade, a vontade de Deus, testemunhar Jesus, assim como João testemunhou Jesus e foi preso, você estará com o Pai na eternidade. Mas se você negou o nome de Jesus, você não tem... É o que você vai colher amanhã. E é interessante, outro dia até comentei com o irmão, que as pessoas não querem Deus, mas falam que quando morrer querem estar com Deus. Quer dizer, elas não querem um compromisso com Deus agora. Elas não querem abandonar os seus pecados, os seus erros, mas querem, quando morrer, estar com Cristo. Interessante, mas não é assim que funciona. Amém? Você tem que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir em frente. Amém? Tem que viver em santidade. Nós vivemos hoje uma época do liberalismo e nós temos que tomar cuidado com esse liberalismo. Nós temos que andar na santidade. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé. A Bíblia, ela é referência para a nossa vida. Há um tempo atrás eu aconselhei um jovem a não se divorciar. Não se divorciar, diziam que não tinha motivos para se divorciar. Eu falei, então não se divorcia. Mas que disse, não, porque acabou o amor. Acabou o amor, mas amor não é sentimento. E eu falei, você não crê em Jesus? Você não crê na palavra de Deus? Creio. Então por que vai se separar? Por quê? Mas porque não está compatível, não está batendo. Mas não é assim que funciona. Leia a palavra de Deus e aprenda e descubra aquilo que Deus espera de você, o que Deus espera de mim. Que a gente dê bom testemunho, que a gente viva em obediência à sua palavra. E para fechar, eu só quero dizer que o que ele me disse na sua conversa final comigo a respeito da sua decisão de se separar. Eu já falei com um pastor e ele me apoiou e falou que eu posso me divorciar. Eu falei, mas eu continuo com a Bíblia. Amém? Eu continuo com a Bíblia. Né? Eu continuo com a Bíblia. Então continue com a Bíblia. Continue com a Bíblia. Creia na palavra de Deus. Por mais difícil que esteja, por mais nebuloso que a sua vida esteja, parece que tem uma nuvenzinha sobre a sua cabeça, assim, né? Só onde você vai só tem problema. Continue firme. Continue firme no Senhor, porque Ele vai te honrar. Amém? Ele vai te sustentar. Ele vai abrir uma porta na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, Tu sabes o quão difícil foi para chegarmos aqui com chuva, com trânsito, mas nosso compromisso de estarmos aqui, Senhor, nós não abrimos mão, Pai. Que o Senhor venha nos sustentar a cada dia. Que o Senhor venha colocar as pessoas, ó Pai, no nosso caminho para ouvir esta palavra que pregamos. Que o Senhor venha colocar as pessoas, ó Pai, porque nós sabemos que tem pessoas passando por dificuldades, por lutas, que estão ao ponto de desistir de tudo, que estão a ponto de largar tudo, que estão ao ponto de tirar até a sua própria vida, porque não vê mais chance, não vê mais oportunidade de ser feliz nesta terra. E não é verdade. Em nome de Jesus, a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é libertação, a palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é milagre. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que nós estamos unidos, ligados em Ti, Pai. E eu oro, Senhor, por aqueles que estão aqui e por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, em nome de Jesus. Seja qual for a tua dor, seja qual for a tua luta, seja qual for o peso que você está carregando, coloque sobre os pés de Jesus. Entregue a tua vida a Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Mude de vida, porque o Senhor tem uma porta, um escape para você, um milagre para realizar na tua vida. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo por este ministério, Pai, e por todos os outros que estão, Pai, neste momento também pregando a Tua palavra. Pai, te louvamos pelas igrejas, ó Pai, que estão realmente se colocando a serviço, Pai, da população, levando palavra, levando acolhimento, um abraço. Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha nos sustentar com o Teu poder, Senhor, e que possamos perseverar na Tua presença, Senhor. Senhor, porque a Tua palavra diz que nós não podemos afrouxar, nós não podemos achar que já estamos salvos e eu não preciso fazer mais nada. Eu continuo negando a mim mesmo, eu continuo carregando a minha cruz, eu continuo buscando o Senhor Jesus todos os dias, porque eu preciso de cura, transformação na minha vida, Senhor. E eu te louvo, Pai, eu te agradeço, e eu sei, Pai, que em breve, nós vamos ouvir testemunhos deste culto de quinta, Pai. Eu creio que em breve, Senhor, nós ouviremos relatos de pessoas que acompanharam as nossas pregações, que acompanharam estes cultos online, Senhor, e foram edificados, foram fortalecidos, e a nossa fé vai crescer ainda mais, nos alegraremos ainda mais, e isso nos dará combustível para continuarmos, ó Pai, com outros projetos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro também, Pai, para que esta, Senhor, a pandemia que nós estamos enfrentando, eu oro, Senhor, para que possamos voltar ao eixo, que possamos realmente retomar as nossas vidas, ó Pai, porque esta pandemia trouxe muito sofrimento, mas eu sei também que serviu para muitos se aproximarem do Senhor, para muitos buscarem a Tua face, mas nós sabemos também que outros desanimaram na sua caminhada, esfriaram-se na fé, e nós oramos para que voltem, nós oramos para que se arrependam, nós oramos para que tenham coragem, tenham força para sair de suas casas e vir aos cultos, ó Pai, porque a vida continua, a vida segue e nós não podemos desanimar. Eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus te abençoe. Eu sei que há uma presença do Espírito Santo e que Ele toque a tua vida, em nome de Jesus. Ele toque o teu espírito, em nome de Jesus. Tenha ainda um final de semana abençoado. Deus te abençoe. Domingo nós estaremos aqui às 10 horas da manhã. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus e uma boa noite. E amém? Para todos nós também, Deus nos abençoe. Vamos em paz para a nossa casa. Amém? Glória a Deus. Presença, não há palavras
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Tua noiva declara. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste. Pra sempre eu canto, pra sempre eu canto o que fizeste.